Hoje, segundo domingo de dezembro, tradicionalmente, há praticamente 500 anos, se comemora o Dia da Bíblia. Um dia de intercessão pela leitura da Bíblia. Um dia muito especial, um dia muito dentro. E o meu objetivo, meu sonho, é de conversar com vocês a respeito disso. Isso que as mulheres fizeram, uma leitura. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero conversar com vocês a respeito de um texto que está lá em Atos, no capítulo 6. Se você quiser deixar aberto aí, se quiser deixar pronto, é esse o meu objetivo com vocês. Mas antes eu queria fazer alguns comentários aqui. Não sei se vocês sabem, nós temos uma liberdade muito grande, né, de abrir a Bíblia, de ligar a Bíblia. Isso não é assim no mundo todo. Hoje, só para falar de países com a letra A, Afeganistão, se você for encontrado com uma Bíblia, você pode ser preso e pode ser condenado à morte. A Argélia, só para falar de países com letra A, Arábia Saudita. A Argélia, não sei se vocês sabem, é o país do Santo Agostinho, um dos maiores influentes do cristianismo no mundo ocidental. A Argélia hoje é um país em que, se você for pego com a Bíblia, você pode ser preso e pode ser condenado à morte. As Maldivas, onde muitos de nós vão passar férias, passear, é um lugar em que a Bíblia não pode ser encontrada na mão de ninguém. Turista lá com Bíblia é um problema. Tão distante da nossa realidade, né? Até assusta, né? Você fala, nossa, mas tão distante, né? Eu que tenho a possibilidade de abrir em várias versões, né? Eu posso pegar aqui a minha Bíblia e clicar num versículo e escolher aqui, comparar várias versões da mesma Bíblia. Isso é um privilégio impressionante. Não foi assim sempre. Aliás, eu disse para vocês no início, mais ou menos ali pelo ano de 1550, quando o Dia da Bíblia foi instituído, aliás, até abrindo um parêntese, o Dia da Bíblia é oficial no governo brasileiro. Desde 2001, esse é um dia oficial, faz parte do calendário oficial brasileiro. Quase ninguém sabe disso, né? Mas lá atrás, 1550, na Inglaterra, na verdade no Reino Unido, na Grã-Bretanha, de uma forma geral, quando esse dia foi instituído, ele foi instituído por quê? Exatamente o que eu acabei de dizer. Era um dia de oração pela leitura da Bíblia. Porque a Bíblia não era lida. E não era lida por quê? Por que vocês acham que a Bíblia não era lida ali pelo ano de 1500, 1550? Quando o Brasil estava sendo descoberto, a Bíblia não era lida na Europa, por quê? Porque simplesmente ninguém lia em latim. E as Bíblias estavam todas em latim. As missas, os cultos, as reuniões eram lidas em latim. Olha que coisa interessante. A primeira tradução significativa nessa época aí do latim para o alemão foi feita por Lutero. Logo depois um português traduziu para o português, João Ferreira de Almeida, é a nossa primeira tradução também em português para o brasileiro, aqui português do Brasil. E é uma versão muito importante até hoje, né? Então, durante mais ou menos, olha que coisa séria, durante mais ou menos 3 a 4 séculos, as pessoas foram distanciando da leitura da Bíblia. Talvez, uma das principais questões envolvidas na Reforma Protestante foi devolver a possibilidade da leitura ao povo. No entanto, não é isso que tem acontecido, né? Ou é? Será que nós, apesar de todo o acesso que nós temos lido a Bíblia? Essa é uma pergunta importante, é essa pergunta que vai ficar aqui nessa manhã. Eu me lembro, eu perdi meu pai muito cedo e a minha mãe sempre me apoiou em praticamente tudo que eu fiz na minha vida, tudo. Minha mãe dificilmente, desde os meus 10 anos, muito dificilmente minha mãe era contra alguma coisa que eu fizesse, com exceção de 2 coisas. Me lembro na semana em que eu me formei, na semana que eu formei em engenharia, na porta da construtora onde eu fazia estágio, tinha um Fusquinha e ele foi roubado. E aí eu não queria comprar um Fusquinha velho de novo, comprei uma moto. Foi a primeira moto que eu comprei. O dia que eu cheguei em casa com a moto, minha mãe falou, não, aí não, agora não, foi a primeira vez, né? Na verdade, a segunda. Teve uma outra vez que eu cheguei em casa e minha mãe falou, não, aí não, o dia que eu cheguei com a Bíblia em casa. Interessante isso. 2 coisas, 2 fatos que nunca esqueci. Os dias que minha mãe ficou surpresa e falou, não, aí agora você sumiu de vista, uma moto e uma Bíblia. 12 de agosto de 1984, Marcos Augusto Felisbino, não sei se ele está aqui, me deu a minha primeira Bíblia. Eu cheguei em casa com a Bíblia, eu lembro direitinho, do caminho a pé de casa, lembro bem disso, a igreja
ficava relativamente longe de casa, uns 15 minutos andando, e eu tinha que ir levando a Bíblia na mão e passando pelos meus amigos todos ali, todo mundo me olhando com aquela Bíblia na mão. Era um espanto para todo mundo, era um impacto. Hoje, completamente diferente, né? Hoje a gente tem a Bíblia com muita facilidade, com um acesso muito grande. Mas o fato é, eu quero conversar com vocês a respeito disso, quero conversar a respeito da Bíblia em si. Não sei se vocês sabem, o nome Bíblia, talvez a melhor tradução para o nome seria biblioteca. A Bíblia é um conjunto de livros, 39 nós costumamos chamar de Antigo Testamento ou Bíblia Hebraica, 27 nós costumamos chamar de Novo Testamento. Então, isso compõe os 66 livros, o que nós chamamos de Bíblia, ou essa biblioteca que está aí. Escrito por muitos autores, com pontos de vista diferentes, com habilidades diferentes. Há alguns domingos atrás eu comentei com vocês a respeito de 3 pessoas, Ezequiel, Daniel e Jeremias. Não sei quantos de vocês estavam aqui. Os 3 vivem o mesmo momento, o mesmo. Os 3 vivem. Não sei se eles tiveram contato um com o outro, não sei se eles tiveram proximidade um com o outro, mas os 3 escrevem os seus livros, os 3 têm os seus escritos na mesma época e são completamente distintos na forma de olhar o momento em que eles estão vivendo. Ezequiel expressa suas visões, Daniel também expressa suas visões, mas conta muito da sua história como quem está dentro de um palácio. Já Jeremias está entre aqueles que ficam exilados em Jerusalém destruída. Então todos vivem o mesmo momento, estão contando a mesma história de pontos de vista completamente diferentes, e o Espírito atuando entre eles, sem nenhuma dúvida, mostrando para a gente uma realidade de diversos ângulos. Essa é a Bíblia, uma biblioteca de livros. Alguns desses autores são eruditos, é o caso de Paulo, por exemplo. Outros não, outros mal sabiam ler, como é o caso de Pedro, mal sabiam escrever. Outros tinham muita habilidade, é o caso de Mateus, não só habilidade de escrita, como habilidade com números, ele era um publicano. Outros, nem tanto assim. Uns eram historiadores, como é o caso de Lucas, um médico com muita habilidade. Já outros, como o caso de Tiago, que Tiago não é o apóstolo, é o irmão de Jesus, não tem grandes formações assim, cresceu como Jesus em Nazaré. Essa é a Bíblia. Tem lá um escritor que é um cara do mundo agrícola, Amós, é um fazendeiro, mas ao mesmo tempo tem um sacerdote, como é o caso, por exemplo, de Jeremias. Essa é a Bíblia. Tem Moisés, que fez a tradução, se é que a gente pode dizer assim, do que era a Bíblia falada, a Bíblia oral, e construiu os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Esses 5 primeiros livros são chamados pelos judeus de Pentateuco, por ser 5, ou de Torá. E aqui eu queria fazer um parêntese técnico, você já vai entender por quê. Nós chamamos de Antigo Testamento essa primeira parte. O judeu, até hoje, chama de Tanakh. Parece que não tem sentido, você vai entender por que eu estou fazendo questão de colocar esse parêntese técnico aqui. Tanakh é uma sigla. O T é Torá, Tá, o N é Neivim, profetas, e o K no final é Ketuvim, que são os escritos. Então, para um judeu dos dias de Jesus, quando ele ia se referir à Bíblia, ele não falava assim, vamos lá dar uma olhada no Antigo Testamento. Falava isso. Nós é que chamamos de Antigo Testamento. O judeu falava o Tanakh, ou ele falava assim, a lei e os profetas. Ele estava falando do Antigo Testamento, do que nós chamamos de Antigo Testamento. Lembram quando Jesus diz assim, eu não vim abolir a lei e os profetas. Lembram disso? Quando um perito da lei pergunta para Jesus assim, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus diz, o maior dos mandamentos. Ele termina, no fundo são 2, aí Jesus termina dizendo assim, nisso se resume, o que Jesus termina? A lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? O que nós chamamos de Antigo Testamento. Entenderam? Por que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Veja bem, olha a importância disso. Olha o ponto que eu vou comentar aqui. Nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui de maneira superficial. Vocês se lembram da parábola que Jesus conta de um rico, que nós não sabemos o nome, e um pobre chamado Lázaro? Lembram disso? É uma parábola. Jesus está contando uma história, Jesus está criando uma imagem. Nessa imagem ele diz assim, havia um rico, muito bem vestido de púrpura. Isso é a roupa dos reis. Então havia um cara muito rico. Na porta da casa dele foi deixado lá uma pessoa muito pobre, Lázaro. Além de ser muito pobre, ele estava doente.
E ele olhava de longe, isso é estranho dentro do nosso contexto, mas as casas eram abertas naquela época, principalmente dentro do universo árabe, judeu, árabe. Então as pessoas viam os banquetes que se realizavam ali. E o sonho do Lázaro era simplesmente comer o que caía da mesa daqueles banquetes que eram realizados na casa do rico que estava ali. Lembram dessa imagem? O texto não diz, a parábola que Jesus conta não diz que o rico fez alguma coisa errada, que o pobre fez, o Lázaro fez alguma coisa errada, ou que ambos fizeram certo e errado. Não é esse o ponto. O texto só diz o seguinte: ambos morrem. Quando eles morrem, o rico e Lázaro, há uma distância enorme entre eles. Lázaro está sendo consolado por Abraão. O rico está sendo atormentado num lugar que os judeus chamam de Hades. E aí veio o ponto. Quase ninguém entende essa parábola, fica fazendo um monte de fantasia em cima dela, fica tentando entender purgatório a partir dela. Nada a ver, Jesus está contando uma parábola, está criando uma imagem. Aí o rico diz assim: Abraão, pai Abraão, os meus irmãos, a casa do meu pai, não pode passar pelo que eu estou passando aqui. Então faz o seguinte: manda Lázaro ir ter com a casa do meu pai. Aí olha só o que o pai Abraão diz. Ele falou assim: eles têm, olha só, eles têm Moisés e os profetas. Estão entendendo? O que eles têm? A Bíblia que Jesus lia. Entenderam? O que Jesus está contando nessa parábola, o que Jesus está ensinando nessa parábola é o seguinte: Moisés e os profetas é mais profundo, é mais importante do que Lázaro ressuscitar aqui e ir lá conversar com eles. Estão entendendo? O que nós temos em mãos é mais relevante, é mais profundo, tem a capacidade de produzir em nós uma consciência expandida de uma forma tal que um ressuscitado entre nós, andando entre nós aqui, contando a experiência dele na morte, não tem capacidade de fazer. Vocês estão entendendo? Vamos imaginar que alguém aqui vai para a UTI e vive uma situação de morte. Está lá, com todos os nossos equipamentos, tudo, morreu. Aí de repente, 2 dias depois, estava pronto para ser cremado, para ser levado para o cemitério. De repente ele ressurge. E não há dúvida, ele ressuscitou. Aí ele ressuscita e conta para todos nós aqui. Vem aqui, pega o microfone e dá um testemunho a respeito do que foi esse momento de morte e de ressurreição. Beleza. Seria um impactante, não seria? Já pensou? A pessoa trazer esse testemunho para a gente? Muito impactante. Não é nada que se compare à Bíblia. E é o que ela pode causar em nós. E se você acha que eu estou exagerando, não sei se você se lembra, eu vou até pegar aqui, o último capítulo de Lucas conta a história daqueles 2 discípulos que no domingo, quando Jesus ressuscita, mas ninguém viu ainda, ele está voltando de Jerusalém para uma cidadezinha que ficava perto de Jerusalém, chamada Emaús. Algumas pessoas dizem o nome de um é Cleopas, algumas pessoas dizem que o outro que está ali, ou a outra que está ali, é a esposa dele. Eles estão voltando. Lembram dessa cena? Cria essa imagem na sua cabeça. Os 2 estão voltando de Jerusalém, tristes, cabisbaixos. É uma romaria. Jerusalém era uma festa, Jerusalém na Páscoa, na festa do Pentecostes, na festa das cabanas, ela literalmente superlotava, não cabia todo mundo lá. As pessoas não ficavam, tinham que ficar ao redor. Mas aí a festa acabou, está todo mundo voltando. E esses 2 que eram discípulos de Jesus estão voltando tristes. No meio daquele monte de gente voltando a pé para casa. De repente, o próprio Jesus se coloca entre eles e fala: e aí, o que está acontecendo? Eles falam assim: você é o único que está aqui em Jerusalém, não sabia? E aí o texto diz assim para a gente, olha só o que o texto diz. Jesus não chega para eles e fala assim: plim, sou eu. Jesus não faz isso. Porque era mais importante ele fazer outra coisa. Ele faz o seguinte: como vocês custam a entender e como vocês demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas? Aí olha o que o texto diz. Presta bem atenção. Então, o Jesus que eles não estão percebendo que está ressuscitado, então, começando por Moisés e por todos os profetas, em outras palavras, o que Jesus está fazendo?
está lendo a Bíblia para eles. Mais importante do que dizer para eles assim: ei gente, está aqui ó, sou eu, ressuscitado. Mais importante do que isso era, começando por Moisés e pelos profetas, ou seja, pegar a Bíblia, explicar para eles o que constava a respeito dele mesmo nas Escrituras. E o que eles dizem é o seguinte: à medida que ele ia falando, o coração deles se aquecia. Quando Jesus se revela a eles, quando Jesus abre os olhos deles e eles percebem que é Jesus, quando o pão é partido eles percebem que é Jesus, eles voltam e dizem assim: o nosso coração se aquecia. Quando? Quando a Bíblia estava sendo explicada pelo próprio Jesus. O que a Bíblia pode fazer nos nossos corações, olha que coisa séria, é mais profunda do que um ressuscitado aparecer aqui entre nós, mesmo que esse ressuscitado seja o próprio Jesus. Olha que coisa séria. Olha o que nós temos em mãos. O que nós temos em mãos tem a capacidade de aquecer os nossos corações com mais profundidade do que o próprio Jesus ressuscitado entre nós. E isso acontece também com os 12, ou melhor, com os 11. Logo depois que os 2 discípulos aqui percebem, puxa, é Jesus, eles voltam de novo, saem de Emaús, voltam de novo para Jerusalém, encontram os 11 lá, falam assim: Jesus esteve com a gente. E aí, na hora em que isso acontece, o próprio Jesus aparece entre eles e diz assim: paz seja com vocês. Aí eles ficam todos assustados. Opa, que é isso? Paz seja com vocês. E aí Jesus fala: ó, não é um espírito que está aqui, sou eu. Tem alguma coisa aí que eu posso comer? Para mostrar para vocês, espírito não come. Aqui ó, tá aqui minhas marcas, sou eu, tá gente? Beleza, então tá, sou eu. Então agora eu vou fazer a coisa mais importante que eu posso fazer com vocês. Aí olha só: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou se você preferir, Tanakh, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E abriu-lhes o entendimento para compreender o que estava nas Escrituras. O próprio Jesus ressuscitado não tinha outra coisa para conversar com eles a não ser as Escrituras. É isso. É o que nós temos em mãos. É esse o nosso objetivo aqui. Então hoje, o dia da Bíblia, é um dia de intercedermos para ou pela leitura da Bíblia. Nossa, de todas as pessoas. E aí, como eu disse para vocês, quero conversar com vocês sobre um texto que está lá em Atos. E eu quero apresentar para vocês uma pessoa que faz uma leitura da Bíblia. Estevão. Eu vou começar para contextualizar no capítulo 6. E aí agora seria bom se você pudesse abrir junto comigo Atos capítulo 6. Eu quero parar no capítulo 7, mas eu vou começar no 6. Acharam? Atos capítulo 6. Naqueles dias, que dias são esses? Como a gente está percebendo, nós estamos nos primeiros capítulos de Atos. Jesus já tinha subido aos céus, Pedro já havia pregado no Pentecoste, várias conversões já haviam acontecido, a igreja cresce assustadoramente em Jerusalém. Ela não foi ainda para Judéia e Samaria, ok? Então está ali a igreja crescendo em Jerusalém. Muito bem. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuraram contra os judeus de fala hebraica. Abrindo um parêntese aqui, havia um grupo de judeus que tinha como língua materna não o aramaico. Eles tinham como língua materna o grego, do qual eles faziam parte. Eles não são judeus de Jerusalém. Eles se converteram, foram impactados por aquela mensagem e ficaram ali para continuar aprendendo. Só que o número cresceu muito. E aí, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, os discípulos se reuniram, os 12 se reuniram, porque nesse momento 12, porque Matias substituiu Judas, os 12 se reuniram e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, olha só, não vou entrar no detalhe aqui, não é o meu objetivo, mas o fato é que o evangelho cresceu, o número de pessoas ali era muito grande e as viúvas, as menos assistidas, segundo alguns aqui, as viúvas de fala hebraica estavam sendo mais bem cuidadas do que as viúvas judias de fala grega, helenista. Aí os 12 se reuniram e falavam assim: olha, não é bom
Presta bem atenção nisso. Não é bom que a gente deixe o ministério da palavra para cuidar da mesa. É bom que a gente continue se dedicando ao ministério da palavra. Então vamos fazer o seguinte: vamos escolher 7 homens, inclusive 7 homens gregos, 7 homens judeus, mas de formação grega. Então escolheram lá homens que tinham um bom testemunho e tal. Muito bem. Entre eles, versículo 8, estava Estevão. Então apareceu lá essa figura, Estevão. Estevão é um grego, é um judeu grego. Muito bem. Homem, versículo 8, cheio da graça de Deus e do poder de Deus, realizava grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Veja, nesse momento, muita gente achava que o que surgiu ali entre os judeus era uma nova seita entre os judeus, assim como havia lá os saduceus, os fariseus, os essênios. Surgiu uma nova seita, essa seita de um tal de Jesus. E começou a haver uma série de discussões entre os judeus. Nesse momento, o evangelho só estava entre os judeus. Nós estamos nos primeiros capítulos de Atos. Versículo 10, começaram a discutir com Estevão. Começaram a discutir com ele. Mas, presta atenção nisso. Não é que as pessoas não podiam resistir a Estevão. As pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então não é que Estevão tinha nada demais. O espírito que estava sobre ele é que tinha muito a dizer. Então subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Não sei se vocês se lembram, Sinédrio é a corte judaica. Sinédrio é o tribunal judaico, é o lugar onde a justiça é estabelecida. Esse mesmo Sinédrio tinha se reunido alguns meses antes. Só que ao invés de julgar Estevão, eles foram julgar Jesus, o mesmo. As mesmas pessoas, 70 membros mais um, 70 membros mais o sumo sacerdote. Aí eles se reuniram ali, muito bem. E aí, nós ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar, o templo, e mudará os costumes que Moisés deixou. Olhando para ele, olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram o seu rosto, e o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora eu entro no capítulo 7. E aí eu queria que você imaginasse essa cena. A gente tem aqui um qualquer, um grego, um judeu grego. E aí esse judeu grego, que não é um daqueles que está dedicado ao ministério da palavra. Então esse rapaz que está aqui era um cara dedicado às coisas do dia a dia, dedicado à mesa, dedicado a atender as pessoas na sua alimentação, em especial as viúvas naquele momento. Muito bem. Esse homem se coloca então diante do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era composto basicamente do sumo sacerdote, dos mestres da lei, ou se você quiser, os escribas. Quem são os escribas? Lembrando, nessa época não se imprimia a Bíblia. O escriba era aquele que escrevia, que fazia os manuscritos, e era um grande conhecedor. Nesse momento, inclusive, a Bíblia foi traduzida lá do hebraico, do aramaico, para o grego, porque a maior parte das pessoas já não tinha tanta habilidade assim. Muito bem, são escribas que fazem isso. Então o Sinédrio está lá, escribas. Quem mais além dos escribas? Estavam lá os saduceus, ou seja, a elite sacerdotal. Estavam lá os fariseus, aquelas pessoas que jejuavam 3 vezes por semana, conheciam a Bíblia de cor e salteado. Aí Estevão, imagina a cena, Estevão, um leigo, um qualquer, se coloca diante deles. E aí o sumo sacerdote pergunta a Estevão: e aí, Estevão, essas coisas que estão falando a seu respeito são verdadeiras? É verdade que você falou mal do templo? É verdade que você falou a respeito dos ensinos de Moisés? Aí Estevão abre a boca, versículo 2. Ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Gente, vocês conseguem imaginar essa cena? O Estevão vai fazer uma leitura do Antigo Testamento. E ele vai contar a história do Antigo Testamento aqui, não vou ler tudo. Mas ele vai fazer uma leitura do Antigo Testamento. Para quem? Para os especialistas. Estão entendendo a cena?
um leigo falando para o clero e apresentando a sua leitura. É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Por isso é muito a propósito devocionário. Todos nós, leigos ou não, precisamos aprender a fazer a nossa leitura do que você quiser, se quiser chamar de Antigo Testamento ou Novo Testamento, e mais, e apresentar ela para quem quer que seja, inclusive, se você preferir, para especialistas. Todos nós. Porque o que Estevão tinha? O Espírito. O mesmo que nós temos. Então, o que Estevão tinha, nós temos. A capacidade que Estevão tinha é a mesma que nós temos. A habilidade que Estevão tinha é a mesma que nós temos. O dom que Estevão tinha é o mesmo que nós temos. Então, todos nós podemos ler a Bíblia e apresentar a nossa leitura. É esse meu convite para vocês. Que nesse ano de 2025, você faça a sua leitura da Bíblia. Ela é sem fim. Se você viver mais 200 anos, você vai fazer as suas leituras. Mas é importante que você faça a sua. E tenha a capacidade de apresentar ela para quem quer que seja, inclusive para os especialistas. E aí, olha só, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus trouxe para essa terra, onde vocês agora vivem. Perceba, gente, que ele vai fazendo a leitura, ele vai inserindo textos do Antigo Testamento e vai conectando as pessoas e ele mesmo com o tempo e o lugar onde eles estão. Exatamente o que nós precisamos aprender a fazer hoje. Fazer as nossas leituras e as nossas conexões com o nosso tempo e com as pessoas que estão ao nosso redor. É o que Estevão está fazendo. Não é a única não, tá, gente? Quem não estava aqui no início, eu li lá o Salmo 78. O Salmo 78 é uma leitura do salmista do Antigo Testamento. Se você quiser olhar Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus vai apresentar a leitura dele do Antigo Testamento através de personagens. Paulo, em Coríntios, faz a leitura dele do Antigo Testamento. Todos nós precisamos, guarda isso, todos nós precisamos fazer a nossa leitura. E ela precisa ser uma leitura que possa ser apresentada para qualquer pessoa. É a nossa leitura, é a nossa conexão com o tempo em que nós vivemos. E por que nós podemos fazer isso? Porque em nós habita o mesmo Espírito que habitava em Estevão, em Paulo, nos salmistas, em Davi. Amém? Amém. Vou fazer uma pergunta que eu detesto. Você crê nisso? Eu detesto fazer esse tipo de pergunta assim, essas perguntas óbvias, sabe? Mas é importante a gente dizer amém a isso, para ver se isso entra dentro de cada um de nós. E vou continuar. Versículo 6. Deus lhe falou dessa forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira. A sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. E aí ele vai continuar essa história. Vou pular. Ele vai contar a história de Abraão, vai falar dos patriarcas, talvez você não se lembre. Os patriarcas são Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, que dá origem às 12 tribos de Israel. E aí percebam, o que eu estou fazendo agora? A minha leitura. Entendem? Você precisa fazer a sua. Evidentemente que a nossa leitura pode ser parecida sobre vários aspectos, até porque a gente vai repetir textos juntos. Entendem? Mas nós precisamos fazer a nossa leitura. E aí, versículo 17: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão, aumentou o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia sobre José, subiu ao trono do Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Lembram dessa história? Ele está contando do jeito dele. Ok? Versículo 20. Naquele tempo nasceu Moisés. Então, um tempo falando a respeito de Abraão, agora Estevão vai falar a respeito de Moisés. Nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa dos seus pais verdadeiros. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E eu acho marcante pensar isso, né? Durante 400 anos, ou seja,
400 anos já não havia mais Abraão, Isaac, Jacó, José e assim por diante. E o povo está ali grande, cresceu bastante. Os estudiosos, de uma forma geral, dizem que no Egito, naquele momento, haviam entre 2 milhões e 6 milhões de judeus ocupando ali o território do Egito. O Egito, nesse momento, era um grande império. Muito bem, está lá o povo. E aí, nesse momento, como o texto diz, como Estevão diz, usando as palavras dele, surgiu um novo rei, ou se você preferir, um faraó, que agiu, o texto original diz, agiu com astúcia. Ele diz aqui, agiu traiçoeiramente. Muito bem. O que foi que o faraó fez? O faraó chamou as parteiras e falou assim: mata os meninos. Lembram disso? Lembram desse fato? Não deu certo. As parteiras não mataram os meninos. Aí o faraó usou de uma astúcia mais profunda. Lembram o que o faraó fez? Ele mandou pegar os meninos e fazer o quê? O próprio texto diz aí. Pegou os recém-nascidos e mandou abandonar aonde? No rio Nilo. E aí deu certo. Olha que coisa. As parteiras não mataram os meninos, mas os pais pegaram os filhos e o abandonaram ao rio Nilo. Sabe por quê? Porque o Nilo fazia parte de um panteão de deuses egípcios. O Nilo era um deus. E aí, agora, eu não estou matando meu filho, eu estou sacrificando meu filho a um deus, o Deus Nilo. Porque o povo de Israel, 400 anos depois, já não sabia mais quem era Deus. Deus tem que se apresentar a eles novamente. Ele tem que ser conhecido por aquela geração que não o conhecia mais. E aí o povo agora não tem dificuldade de entregar o seu filho, seus filhos homens, ao rio Nilo, como é o caso de Moisés, abandonado lá no rio Nilo. Veja, o que eu acabei de fazer? A minha leitura. Você precisa fazer a sua. O mesmo Espírito que está em mim está em você. E é o Espírito que estava em Estevão, o Espírito que estava em Paulo. É o Espírito que nos permite ler as Escrituras e verificar o que tem a ver comigo aqui. E o que eu posso compartilhar com cada uma das pessoas que estão ao meu redor. Esse é o meu objetivo hoje com vocês. No dia da Bíblia, incentivar, animar todos a lerem a Bíblia. Mesmo sabendo, e aqui eu preciso abrir um parêntese, mesmo sabendo que nem todo mundo vai ler a Bíblia. Eu sei disso. Como professor, durante muitos anos, eu sei que há pessoas que têm muita dificuldade de leitura, e essa dificuldade é neurológica. Tenho pessoas muito próximas, que ao ler 3 páginas transpiram por causa da decodificação cerebral. No entanto, essas pessoas, como lá atrás acontecia, podem ouvir. Não tem problema. Você pode ouvir a Bíblia, não tem nenhum problema. E quando eu digo que estou incentivando todo mundo a ler a Bíblia de ponta a ponta, é um incentivo. Mas o que interessa é o seguinte: durante muitos anos, a Bíblia era só, para ser mais preciso, durante séculos, a Bíblia foi exclusivamente 5 livros. 5 livros. Só os livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então não é bem a quantidade da leitura, é com que qualidade eu me entrego a essa leitura, mesmo que seja auditivamente. Entenderam? Mas vou continuar. Se você olhar junto comigo, versículo 29 desse mesmo texto: ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian. Tem toda uma história aqui que Moisés, já com 40 anos, foge lá para a região de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, então olha, Moisés foi lá para a região de Midian com 40 anos. Mais 40 anos, Moisés está com 80. Um anjo apareceu a Moisés em meio às labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Todo mundo conhece essa cena, não conhece? Moisés um dia está lá cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele vê uma árvore, uma moita, uma sarça. Ele vê que ela está pegando fogo, mas ela não se transformava em cinza. Ele se aproximou e falou: coisa interessante isso. Não virou fumaça. Estou vendo a fumaça que está aqui, mas a fumaça não transforma a árvore em cinza. Deixa eu me aproximar para ver isso aí. Todo mundo sabe dessa cena, né?
E aí, quando ele se aproxima, ele ouve o seguinte: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Volta no versículo 30. Quem é que está falando com Moisés? Entenderam a pergunta? Olha o versículo 30. Passados 40 anos, o que o texto diz? Um anjo apareceu a Moisés. Mas aí, quando o anjo abre a boca, ele fala assim, versículo 32, eu sou Deus. Então é um anjo ou é Deus? É o próprio Jesus. E eu fico imaginando, agora sou eu, tá, gente? Fazendo a minha leitura. Eu fico imaginando que quando Jesus estava fazendo a leitura que ele fez lá para os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus estava fazendo a sua leitura para os 12 ou os 11 naquele momento ali, e estava mostrando para eles o que constava a respeito dele mesmo nas escrituras, estava falando, tá vendo? Ó, sabe aquele anjo que falou com Moisés? Fui eu. Porque Jesus tem calendário. Jesus viveu 33 anos. O Filho é eterno. Entenderam? E aí esse anjo, olha o texto dizendo assim, ó, de fato, tenho visto a opressão do meu povo, versículo 34. Ouvi os gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta. Esse mesmo Moisés, que tinham rejeitado, quem o nomeou juiz e tal, e assim por diante, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser libertador deles, por meio do anjo que ele apareceu na sarça. Olha que coisa interessante. Olha a leitura que Estevão está apresentando para aquele monte de gente que conhecia demais a lei. Sabe, gente, talvez vocês não tenham percebido. Sabe aquele anjo que falou com Moisés? É o próprio Deus. E aquele anjo acompanhou Moisés e assistiu Moisés, dependendo da sua tradução, e auxiliou Moisés em tudo que Moisés fez. Não sei se vocês se lembram, naquela cena fantástica, aquela cena em que o povo de Israel sai em direção ao Mar Vermelho. Aí eles chegam. Bem na frente está o Mar Vermelho, atrás estão os egípcios. Lembram disso? Não sei se vocês já perceberam. Aí o texto diz assim: o anjo que estava à frente do povo, depois se você quiser, Êxodo capítulo 14, o anjo que estava à frente do povo se deslocou e foi para trás. E junto com o anjo foi uma nuvem, de tal forma que os hebreus viveram o dia, os egípcios viveram a noite. De tal forma que os hebreus que estavam a ponto de passar pelo Mar Vermelho estavam na luz. Os egípcios que estavam cobertos com uma nuvem que o próprio anjo levou até lá estavam em trevas. Percebe? Quem é o anjo? O Filho eterno. Aquele que falou com Abraão, e o pessoal falou assim: mas você não tem 50 anos e falou com Abraão? Como assim? De novo, o que eu estou fazendo? A minha leitura. Faz a sua. Porque o Espírito que está em mim é o Espírito que está em você, é o Espírito que estava em Estevão. Amém? Esse Espírito, à medida que nós vamos internalizando as Escrituras, tem o poder de aquecer os nossos corações de uma forma tal, nos momentos mais complicados das nossas vidas, que nenhum ressuscitado entre nós tem. Eu vou repetir. O Espírito que está em nós tem a capacidade de fazer da nossa leitura da Bíblia um aquecer de corações de forma tal que nenhuma pessoa ressuscitada andando entre nós tem o poder de fazer. Entende o que eu digo? Essa é a Bíblia. Ou, se você quiser, essa é a biblioteca que está nas nossas mãos, que durante muito tempo foram rolos, foram pergaminhos. Eu fico imaginando uma sinagoga lá dos dias de Jesus, né? Vamos pegar o pergaminho do profeta Isaías, como de fato aconteceu. Havia um armário enorme com vários pergaminhos. Para nós hoje isso cabe num celular, para nós hoje isso cabe num chip, para nós hoje isso cabe num livro. Livro, inclusive, não sei se você sabe, é muito recente na nossa história, esse formato de livro aí, no formato de codex. Isso daí, gente, é só a letra. E aí eu queria terminar com vocês dizendo o seguinte: há uma coisa muito importante aqui. A Bíblia, quando diz assim para a gente, olha, não vai passar uma só letra
uma só letra das Escrituras. Lembram que Jesus fala a respeito disso? Quando Paulo diz assim, veja com que grandes letras eu escrevi a vocês. Então, há uma coisa importante que é a letra. Eu vou fazer um comentário técnico aqui meio chatinho, mas você já vai entender por quê. Letra no grego é grama, de onde vem a nossa palavra gramática. Perceba, eu não estou falando da letra. Ok? A letra é importante, a letra é o nosso código de leitura, que pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser em grego, pode ser em italiano. Essa é a letra. Eu não estou falando da letra. Ok? A letra é só um código. Paulo, inclusive, nos diz o seguinte, presta bem atenção, que a letra desprovida do Espírito mata. Ok? Eu não estou falando do escrito. Quando Pilatos manda crucificar Jesus, ele manda colocar um escrito em cima, um grafê, de onde vem a nossa palavra grafia. Escrito é grafia, está lá, ok? Então, quando, por exemplo, o Jesus diz assim, vocês pecam por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o grafê. Eu não estou falando disso, não estou falando de letra e nem estou falando dos escritos, estou falando de outra coisa. Estou falando com vocês a respeito do Logos. Parece frescura, parece que eu estou complicando as coisas, mas é o seguinte, o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, o Logos, quem é? O Logos é a palavra que ganhou carne e habitou entre nós. É sobre isso que eu estou falando. É lógico que nós vamos ler as letras, é lógico que nós vamos ler os escritos, mas o que todos nós buscamos no Espírito é conhecer o Logos. O Logos é o Filho, ou seja, é a palavra que ganhou carne e habitou entre nós. Quando Jesus passa por aqui, ele diz assim, olha, meu pai é o agricultor. Eu aqui cuido desse jardim. Vocês são os ramos. Ok? Aí Jesus diz assim, à medida que o agricultor vai passando, ele vai cortando, ele vai podando, ele vai limpando. Com que objetivo? Dar mais frutos. Aí Jesus diz assim, vocês já estão limpos pela palavra Logos que eu tenho apresentado a vocês. Agora é o seguinte, permaneçam em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Aí ele usa uma outra expressão, que é rema. E agora eu quero terminar com o seguinte, Logos é a palavra que Jesus encarnou. Rema é a palavra que nós encarnamos. Rema somos nós. Cartas vivas. Entendem? Então, se você aprendeu uma palavra Logos, encarna essa palavra e ela é sua a partir de agora. Se o que você aprendeu é aquilo que o leproso diz para Jesus, que Jesus ouve do leproso o seguinte, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o que você aprendeu das Escrituras é só isso, essa é a palavra Logos, então faz o seguinte, encarne essa palavra, de tal forma que ela seja rema na sua vida. E agora a sua palavra é a seguinte, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E aí pode ser que você ouça de Jesus o seguinte, eu quero. Pode ser que você ouça de Jesus o seguinte, eu não quero. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. E eu encarno essa palavra. Entendem? Pode ser que você tenha ouvido de Jesus o seguinte, meu filho, não comete esse erro mais não, mas caminha com a sua vida em paz. Vai em paz e não peca mais. Ok, essa é a palavra Logos de Jesus na sua vida, então faz o seguinte, encarna essa palavra, e ela agora é rema, ela agora é você. Que agora você absorveu isso e encarnou essa palavra. O Filho encarnou a palavra e habitou entre nós. E nos convidou, permaneçam em mim e nas minhas palavras. Porque se vocês permanecerem em mim e nas minhas palavras, eu permanecerei em vocês. E o que vocês me pedirem, eu vou fazer. Olha que promessa. Olha que promessa. Encarnem a palavra que eu estou entregando para vocês. E o que vocês me pedirem será feito. Sejam a própria palavra encarnada. Qual? Aquela que você recebeu no Espírito. Encarne essa palavra e não vai haver pedido que você não possa fazer que não seja atendido. Sabe, gente, eu fico pensando, né? Eu já comentei isso com vocês algumas vezes aqui. Me chama muita atenção o mundo que nós estamos vivendo hoje, que separa os especialistas da Bíblia
no universo de pessoas que não têm lido a Bíblia e não têm se sentido capaz de ler a Bíblia, têm achado difícil ler a Bíblia. Queria te dizer, as duas coisas são mentira. Em nome de Jesus. Não há especialista na Bíblia. Você pode ter especialista na letra. Você pode ter especialista na grama, você pode ter especialista nos escritos, mas não há especialista na Bíblia. Não há, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. A respeito das escrituras, não há clero e não há leigo. Nessa leitura que a gente fez aqui, Estevão é um leigo falando para o clero. Na espiritualidade não há essa separação. Na religião há separação. Em todos os lugares onde você encontrar um especialista na Bíblia, saiba, ali há a religião. Em todos os lugares onde qualquer um puder abrir a Bíblia e fazer a sua leitura da Bíblia, saiba, ali há a espiritualidade. Vou repetir. Isso é sério. Esse é o meu convite hoje. Meu convite hoje, no dia da Bíblia, não é no sentido de que você simplesmente leia a Bíblia. É no sentido de que você seja a palavra. E aí, nesse lugar, não há especialista. Nesse lugar, não há um que sabe mais e um que sabe menos. Eu acho impressionante, naquele universo dos dias de Jesus, havia aqueles, os apóstolos, que se dedicaram ao ministério da palavra. E Estevão não está entre eles. Não é interessante? Então, se você se considera uma pessoa que não está dedicada ao ministério da palavra, queria te dizer, você é Estevão. Você tem o mesmo espírito que habitava Estevão. Você pode fazer a sua leitura da Bíblia e mais. Você pode apresentar essa leitura. Apresentar para todas as pessoas que aparecerem na sua frente e compartilhar com elas. E ouvir delas também o que elas têm para te apresentar e ouvir delas também a leitura que elas têm. Acho profundo o que você acabou de comentar a respeito de irmãs de um cristianismo católico, de um cristianismo evangélico que se reúnem para apresentar a sua leitura da Bíblia. Gente, nesse lugar há espiritualidade. Porque no lugar em que as pessoas são separadas a partir das suas capacidades, há religião. Tudo bem aí, PJ? Que bom que você levantou com a mão machucada aí, né? Quer compartilhar com a gente alguma coisa? Quer trazer uma palavra de oração? Lana, você que está com a gente desde o início, quietinha aí. Amém. Ei, 2 apelos, porque eu já aceitei os 2 que eu ouvi ali de fora. Quero compartilhar. Eu quero te convidar, você, de forma séria, organizada, intencional, de compartilhar essa palavra hoje de manhã com pelo menos 10 amigos seus. Que palavra redentiva, que palavra maravilhosa, que palavra gostosa para a gente celebrar o dia da Bíblia. Quantos aceitam esse apelo? Se você levantar, amém. A metade da congregação vai enviar para 10 pessoas essa palavra redentiva. É tão pontual essa palavra para aquilo que nós estamos vivenciando como congregação, mas eu quero compartilhar um breve testemunho. Quando eu entendi essa palavra que o Cláudio explicou, eu era muito recém-convertida. Então eu tinha muito passivo, as pessoas me conheciam e tinham muitas memórias minhas. E às vezes eu ficava um pouco constrangida de compartilhar essa palavra. Aí um dia o Espírito Santo falou assim: começa a contar de onde essa palavra começou a fazer conexão com a sua transformação. Porque eu era uma jovem, eu nunca usei droga, nunca bebi, nunca me prostituí, mas eu amava a velocidade. Eu era totalmente atípica na minha juventude. Eu andava de moto, uma Kawasaki 1.200 cilindradas. Eu adorava empinar a minha moto. Eu era conhecida na minha cidade como uma menina que não era normal. Por que será, né? Ou talvez ela nem era menina. Ela era uma outra coisa. E eu passei por isso na minha juventude.
E aí eu comecei na minha intimidade. Mas essa fama ficou até depois da ficar velha, entendeu? Que ela não é normal. Quem é velho aqui, pastor? Só mudou o menino. Quem é? Só mudou o menino. O anormal continua. Vocês acham que eu tô velho? Só que agora Vamos não. humilhar ele? Antigamente era só na região de Centralina, agora é no mundo inteiro. É all over the earth. Para de ofuscar meu testemunho, pastor. Mas enfim, o Espírito Santo disse assim para mim: começa a contar disso. Vocês lembram como eu era, gente? Vocês lembram como eu era intensa? Agora ficou melhor. Porque agora eu sei aonde a minha intensidade vai ganhar vida. Eu encontrei um grupo que ora, que lê a palavra de Deus, e eu encontrei um versículo que me definiu. Você quer? E eu começava a contar as minhas leituras bíblicas. Eu começava a contar aquilo que a leitura bíblica estava produzindo em mim. Não mudou. Eu sempre compartilho a palavra de Deus assim. Havia um povo, havia uma Lana, agora essa Lana, agora a Lana passou por isso, agora a Lana superou isso. Mas um versículo rema foi suficiente. E é sobre isso que eu quero falar. Você já encontrou um versículo rema na sua vida? O que é um versículo rema? Que vai ditar tudo que você é a partir daquele momento que aquilo fez assim. É isso. Eu não sabia e é isso. Invoca-me e eu te responderei. Anunciai coisas grandes e ocultas que você não sabe. Continue debaixo dessa palavra. Há muitas coisas que eu ainda não sei de Deus. Provavelmente. Posso morrer sem saber. Quem vai saber no todo o que Deus pode fazer? Mas a gente precisa saber, pelo menos, que elas estão ocultas nele e que você não sabe. A palavra rema foi: você não sabe de nada, mano. Você acha que você sabe, você não sabe de nada. Você não sabe de onde você veio, para onde você vai. Você não sabe como é que pode resolver esse problema. Você não pode nem se consolar diante dessa dor que você está vivendo. Por isso você quer morrer. E aí eu entrei nessa jornada. 41 anos. Cláudio, 41 anos. Uma palavra rema. A partir dessa, todas as outras vão vindo. Amém. Mas se você apertar mesmo meu coração nessa manhã, eu vou continuar te dizendo: invoca. Sai dessa inércia. Sai dessa inércia. Essa Bíblia linda que você comprou, leia. Invoca. Depois que você lê, você fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensina isso. Eu não estou compreendendo. O que eu preciso fazer? O Senhor não rejeita nenhum coração genuíno. E dentro desse contexto que o Cláudio leu por último, sabe o que eu sinto? Sabe o que eu sinto? Eu sinto exatamente o que Moisés deve ter sentido. É a minha leitura. Porque aqui no versículo 34 do capítulo 7, desse contexto que a gente leu, diz assim: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os gemidos e desci para livrá-lo. Eu acho que foi isso que Moisés sentiu. Eu acho que foi isso que Deus ministrou naquele dia. De fato, tenho ouvido os seus gemidos. Irmãos, Deus não quer de forma alguma que você se sinta sozinho, que você chore sozinho, que você gema sozinho, porque Ele sempre quer descer até você. Ele sempre quer. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a face da terra. E eu queria te fazer um pedido, um apelo. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você nunca pediu para o Espírito Santo fazer parte da sua vida, que você faça isso agora. Se você nunca pediu o Espírito Santo, vivifica a tua palavra na minha, faça essa oração agora, por favor. Não saia dessa manhã com tanta riqueza de palavra, de conteúdo, sem pedir para que o Espírito Santo te leve a encarnar todos os verbos que Jesus conquistou na cruz, que é direito meu e seu. Amém?
direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Todo porvir, tudo que Deus tem para nós, abrimos nossas vidas pra receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu só quero acrescentar um testemunho a tudo que está sendo compartilhado aqui, do que eu, nessa trajetória, né, de amizade, e sei bem o que está sendo compartilhado aqui. E antes de dar esse testemunho, eu fiz empenho de estar aqui na frente, cheguei aqui a tempo suficiente. Um dos motivos foi para estrear essa cadeira nova aqui, muito legal, super elegante, um upgrade assim, um upgrade fantástico, né? Subiu o nível da conversa aqui. E outra coisa que às vezes as pessoas vão ficar meio preocupadas aqui com o curativo, mas ontem eu tive um acidente com água de café, estava fazendo um café lá, esbarrei na torre de café lá e queimei o braço, mas está tudo bem, graças a Deus já está assistido. Mas o empenho aqui, dentro daquilo que está sendo compartilhado, Cláudia, Alana, é o seguinte: guarda algo essencial no seu coração. Individualmente é Bíblia. Só é palavra de Deus. Aleluia. Relacionalmente. Aleluia. Você nunca vai discernir a palavra de Deus se não for na relação. Deus nunca falou nada ao indivíduo. Não existe revelação de cunho individual. Só existe revelação de cunho relacional. Porque tudo que Deus fez, Ele fez em favor da relação, da família. Não há imagem individual de Deus. Qualquer coisa que você tentar produzir na sua individualidade é ídolo. Se você pegar as escrituras e traduzir isso individualmente, você está construindo um ídolo para você. É o desenho que você fez do Deus que você entendeu. Então a Bíblia lida, ponderada e praticada na individualidade é idolatria, é o seu ídolo. É o que você entendeu, principalmente a partir da sua carência. É aquilo que você está querendo que Deus seja de acordo com a sua necessidade. E Deus nunca, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus nunca vai te dar uma palavra para satisfazer a sua necessidade, mas para curar as suas relações. Toda vez que eu pego o que Deus dá e tomo para minha necessidade, isso é anticristo, isso não tem a natureza de Cristo. Por isso que o homem se corrompeu a partir de um certo aplicado ao seu próprio interesse.
Amém, amados? Tudo que Deus deu só vai fazer sentido quando Ele contempla a relação. Fora da relação, Ele é a minha iniquidade, e na minha iniquidade não há expressão de amor. Por isso que o amor não se esfria a partir de relacionamentos difíceis. O amor se esfria a partir de pessoas carregadas de direito. Toda vez que eu tenho direitos ao outro, que eu tenho direitos sobre o outro, já não é mais o meu amor, é o meu direito. E aí às vezes eu vou me esforçar até mais do que eu me esforçava antes, eu vou me empenhar mais do que eu me empenhava mais, eu vou me dedicar, mas é o que eu entendi. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque às vezes você está sofrendo com o outro que você entendeu e não amando o outro que você pode conhecer. Vou repetir: não sofra com o outro que você entendeu e que você gostaria que te entendesse, mas ame o outro que você conhece. E aplica a palavra de Deus em favor do que você pode conhecer do outro e do que você pode se dar a conhecer ao outro. Mas não use a palavra de Deus para fazer com que o outro seja aquilo que você gostaria que ele fosse. Não use a palavra de Deus para obrigar o outro a ser aquilo que você entendeu que ele deve ser. Não faça isso com a igreja, não faça isso com a sua empresa, não faça isso com seus amigos, não faça isso com coisa alguma. Glória a Deus, amados. Então só é palavra de Deus na relação. Por isso eu queria deixar um versículo com você, que é 1 Coríntios 1:20, que diz assim: em Cristo nós temos o sim e o amém, para a glória de Deus. E sabe o que muita gente está fazendo? Está parando no sim. E não há Cristo sem o amém. Vou falar uma coisa grave aqui essa manhã, de quem tem rodado o mundo e visto o sofrimento das pessoas na coisa mais essencial. Em Jesus você tem o sim. E às vezes você está querendo que Jesus fale sim para você. E Cristo está querendo que você seja o amém dele. Eu sou o amém de Cristo. É o que está lá em 1 Coríntios 1:20. Nós somos o amém para a glória de Deus. Então só é Cristo quando eu digo amém para alguém, e não quando eu quero obrigar ele a que ele seja o meu sim. Está entendido isso, irmão? E aí ninguém nunca teve dificuldade de falar sim para Jesus. Mas quando Jesus quis ser o Cristo, muita gente não falou amém. Seja o amém de Cristo, mas não se limite a ser o sim de Jesus, porque em Jesus nós temos o sim e o amém. Sem o amém, o seu sim não terá glória. Sem amém, o sim que você diz para Jesus não terá glória. Por isso tem muita gente sofrendo aqui. Não é porque o problema é grande, é porque a plataforma é pouca. Vou encerrar. Seu problema nunca será grande, sua plataforma é que ficou pequena. Amém? Se o seu problema está te matando, é porque sua base é ruim. Aumenta a sua base, que o seu problema fica desse tamanhozinho. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Seu problema está insuportável porque ele está centrado num ponto que não vai aguentar. E quem aumentou seu problema para transformar a sua vida foi seu pai, que falou: eu vou abalar tudo na sua vida que seja abalável, para que só fiquem as coisas inabaláveis. Glória a Deus. E só é inabalável quando a plataforma é grande. Não existe problema grande, existe plataforma pouca. Aumenta a sua plataforma, que os problemas vão ficar exatamente do tamanho que eles tinham que ser. Glória a Deus, amém. Não está faltando poder de sim, está faltando glória de amém. Não procura mais poder de sim, não torna o seu sim mais forte, se o seu amém não existe. Busca o seu amém, você vai encontrar a glória para resolver tudo aquilo que o poder do seu sim nunca resolveu. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Ó, esse é meu cowboy. É o meu cowboy. Veio de cinto rancheiro. Não, tem um cinto igual dele.
fico com vergonha de usar. Eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um cinto igual o seu, e já que eu estou falando de sim, amém, eu só não venho com ele porque eu fico com vergonha de usar. Acho que é muita ostentação. Mas agora que eu encontrei o sim, da próxima vez eu vou vir com o meu amém. O cinto igual dele, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, Paulo Júnior, e vou trazer um testemunho a seu respeito. Às vezes a gente traz um testemunho no sentido de honrar a pessoa. Tá tudo certo. Mas esse testemunho não é no sentido de te honrar, é no sentido de falar um pouco a seu respeito como inspiração dentro daquilo que a gente compartilhou hoje aqui antes de você chegar. A gente anda junto há mais ou menos 20 anos. E uma das coisas que mais me marcou à medida que a gente foi caminhando junto, muito cedo eu queria saber o que você lia. O que Paulo Júnior está lendo? E depois eu fui vendo uma série de outras pessoas te fazendo a mesma pergunta. O que você está lendo? Que autor que você está lendo? Quem que é que você está? E a sua resposta foi uma resposta que eu falei, é isso. Eu vou... Por isso que eu disse que não é um testemunho de honra, é um testemunho de inspiração. Amém. Paulo Júnior sempre diz assim: a minha biblioteca é principalmente constituída de 66 livros. Eu lendo um pouco a respeito de Agostinho, como eu disse no início, Santo Agostinho, o africano Santo Agostinho, o argelino Santo Agostinho, ele tinha uma biblioteca que é muito provavelmente menor do que a biblioteca de todo mundo aqui. Muito provavelmente a biblioteca que você tem na sua casa é bem maior do que a de Agostinho. Agostinho tinha uma única Bíblia, numa única versão, mas ele lia, ele relia, ele meditava, ele orava e tal, que foi o que eu vi você fazendo nesse tempo todo, como quem crê no Espírito que habita em nós e como quem faz. Então, durante muito tempo eu vi as pessoas, mas o quê? E aí algumas pessoas passaram a me perguntar: o que Paulo Júnior lê? Eu falei: a Bíblia. E as pessoas acham que eu estou brincando, as pessoas acham que eu estou... E aí eu fui entendendo que você foi fazendo a sua leitura, e aí eu fui sendo inspirado a fazer a minha leitura. E a minha, evidentemente, uma leitura que eu apresento ao corpo, uma leitura que eu estou aberto a conversar com todo mundo. E aí o Paulo Júnior me apresentou uma pessoa que eu não sabia quem era. Hoje é um grande amigo, mas eu não sabia quem era. E é um cara muito conhecido, um doutor nas escrituras, eu não sabia quem era. Levou lá para casa e falou assim: tá aqui fulano de tal, você pode receber ele? Eu falei: claro, fiquei com a gente e tal. Conversei longamente com ele sobre as escrituras. E aí nós ficamos amigos. Por quê? Porque ele nunca me viu como alguém que tietava e nunca o vi como especialista. E depois em especial. E nós somos amigos por causa disso. Porque nós somos pares. Ele crê no Espírito que está em nós, eu creio no Espírito que está em nós, e nós podemos fazer a leitura da Bíblia e abençoar uns aos outros. É nesse aspecto que eu queria deixar esse testemunho, aproveitando a presença do Paulo Júnior aqui. Não é um testemunho de quem tem uma genialidade. Não. É um testemunho de quem para, medita, lê e ora as Escrituras. Amém? Amém. Graças a Deus, é isso mesmo. Tem alguns autores, mas nunca li nada que se colocasse antes. Eu não leio autores para entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia para aguentar os autores. Eu leio a Bíblia para os autores não poderem minha cabeça, entendeu? Aí eu consigo, lendo a Bíblia, eu consigo conviver com os autores que eu mais admiro, porque senão podia ser que eu tietava os autores, né? Seguinte, o Zé Carlos me ligou, e a gente sempre... Tem gente que pode pensar assim, o pessoal vem montar a banca a pedido, aquilo é um apelo. Ele vem aqui, como outro distribuidor também vem, a gente faz um apelo, principalmente no final de ano. Por quê? Porque ele tem alguns materiais que a gente estimula, instiga, incentiva, principalmente os devocionários e principalmente lá os diários que você pode. Então, por exemplo, isso aqui é um diário com devocionário, né? Semana que vem, dia 12 agora,
né? Não é a semana que vem, é essa semana, porque uma semana de primeira não começa na segunda. Então não é fim de semana, hoje é o primeiro dia da semana, dia 12, lá na Câmara Municipal. Nós vamos estar lançando, né, o devocionário escrito por autoras daqui, um devocionário internacional. Tem material colocado no devocionário de gente fora do Brasil, 71 autoras da nossa relação, 80 autoras para produzir o devocionário, uma coisa fantástica. Ainda bem que não é 71, senão era um sinédrio, né? Mas você vai guardar dinheiro para aquele devocionário que está aqui e vai levar alguns também. Recomendo também você levar. Tem uma editora nossa que fez um trabalho fantástico, que são devocionários a partir dos eruditos lá. Então, Jonathan Edwards, Calvino, Lutero, eles pegaram as mensagens deles e fizeram recortes na forma de devocionais. Não tem presente de Natal melhor para você comprar. Não fica, o que eu vou dar? Camisa, cinto, calça, nada contra. Dá uma camisa, mas dá um devocionário junto. Dá uma calça, mas dá um devocionário junto, porque você vai dar alimento para a pessoa diário. Então, são fantásticos lá, tá tudo lá. Eu sempre peço para ele privilegiar o Zé Carlos, fazer, traz mais o devocionário. Tem outros livros, tem livro para criança, tem tudo lá. Então, não vai embora sem comprar um bom presente de Natal lá para sua empresa, colocar lá na sua sala de entrada, tá bom? Graças a Deus. Podemos encerrar? Podemos. Então, uma boa semana para todos, né? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, a unidade do Espírito Santo seja em todos, através de todos, hoje e sempre. Amém. Amém? Vamos em paz.